Vocês já se perguntaram quem vai para o céu? Essa é uma pergunta que tem intrigado a humanidade ao longo dos séculos. Hoje, vamos buscar a resposta diretamente nas páginas da Bíblia. A palavra de Deus, que nos revela mistérios profundos e verdades eternas. Prepare-se para uma jornada espiritual que irá desvendar os segredos celestiais que a Bíblia nos revela. Nesse vídeo, vamos responder as seguintes perguntas principais. O que esses escolhidos vão fazer no céu? Quantas pessoas vão ser ressuscitadas para viver no céu? Todas as pessoas boas vão para o céu? E por fim, cada pessoa escolhe se vai viver na terra ou no céu? Vamos começar a nossa exploração com base nas Escrituras. Em sua primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, a Bíblia nos diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. Agora note o ponto principal: guardada nos céus para vós. Perceberam o ponto-chave? Guardada nos céus para vós. O nosso Criador escolheu um número específico de cristãos fiéis, que após a morte deles serão ressuscitados para viverem no céu. Essa é a esperança divina que todos nós almejamos. Mas atenção, a jornada não termina aqui. Depois de terem sido escolhidos, esses cristãos devem se manter fiéis, vivendo de um modo que agrada ao Criador. Afinal, como nos alerta o relato de Efésios, capítulo 5, versículo 5, que diz assim: Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Note também o relato de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Somos lembrados que a nossa jornada espiritual é uma corrida pela qual devemos persistir. Observe o que diz: Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Note, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Observou a parte final? A vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora que compreendemos que são os escolhidos que terão o privilégio de viver no céu, surge uma pergunta intrigante: qual será o propósito deles nesse reino celestial? A resposta a essa indagação está mais uma vez nas Escrituras Sagradas, que nos iluminam sobre o seu papel divino. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10, somos informados de que esses cristãos escolhidos por Deus terão uma missão nobre e celestial. Note o que diz: E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste. Note, compraste para Deus homem de toda a tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes. E olha o que diz na parte final: e eles reinarão sobre a terra. Note o que eles vão fazer: vão reinar sobre a terra. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, nos diz assim: Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E agora observe, e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, esses reis e sacerdotes que serão escolhidos pelo Criador, eles vão reinar com Cristo durante 1000 anos. É uma revelação extraordinária, concorda? Esses escolhidos serão reis e sacerdotes junto com Cristo, trabalhando para o reino celestial por 1000 anos. Um privilégio incomparável que os aguarda no céu. E o propósito deles vai além disso, pois de acordo com Isaías 65:17, que diz assim: pois eis que eu crio novos céus e uma nova terra, e não haverá mais lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Esses escolhidos farão parte dos novos céus, um governo celestial, e governarão sobre a terra, ou seja, sobre a nova terra, onde habitarão as pessoas que viverão aqui na terra. Seu papel será fundamental para realizar o desejo de Deus desde o início da criação, aperfeiçoar a humanidade. É uma missão grandiosa, uma responsabilidade divina e um compromisso eterno. A compreensão desses princípios nos ajuda a vislumbrar o plano divino para a humanidade e o papel que cada um de nós pode desempenhar na realização desse plano. Adentramos um mistério profundo que nos leva a questionar: quantas pessoas serão ressuscitadas para viver no céu? A resposta encontra-se nas páginas da Bíblia e é uma revelação surpreendente. Fique até o final do vídeo para você entender mais. De acordo com Apocalipse capítulo 7, versículo 4, diz assim: a Bíblia nos revela um número específico. Note, 144.000 pessoas serão ressuscitadas para viver no céu, conforme Apocalipse 7, 4. Esta é uma revelação divina que nos deixa perplexos e admirados. E para dar ainda mais clareza a essa revelação, o apóstolo João, em uma visão registrada em Apocalipse, capítulo 14, versículo do 1 ao 3, que descreveu o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele 144.000. Agora, entendam que o Cordeiro representa Jesus, depois de ter sido ressuscitado. O Monte Sião simboliza a grande autoridade de Jesus e dos 144.000 que governam com ele no céu. É uma visão impressionante que nos leva a compreender a magnitude desse chamado celestial. Por favor, faça uma pausa no vídeo e leia na sua própria Bíblia e tente meditar nesses textos. Esses cristãos escolhidos, aqueles que foram chamados e escolhidos para governar com Jesus no céu, são conhecidos como o pequeno rebanho, conforme Apocalipse 17:14 e Lucas 12:32, que nos revelam. Isso nos mostra que eles são uma minoria em relação ao número total das ovelhas de Jesus. Portanto, a Bíblia nos apresenta uma imagem fascinante de uma seleção divina, onde 144.000 são escolhidos para reinar no céu com Jesus, enquanto as demais ovelhas de Cristo terão um futuro igualmente abençoado, mas na terra. Agora chegou o momento de desmistificar algumas crenças comuns sobre quem vai para o céu. Vamos trazer clareza a esses conceitos e entender o que a Bíblia realmente nos ensina. Veja agora 4 mitos. Primeiro, todas as pessoas boas vão para o céu. Essa é uma ideia amplamente difundida, mas é importante entender o que a Bíblia nos revela sobre esse mito, se todas as pessoas boas vão para o céu. Observe o fato: o nosso Criador prometeu que a maior parte das pessoas boas vai viver para sempre na terra. Essa é uma verdade que encontramos em vários textos da Bíblia. Vou citar aqui alguns. Salmo de número 37, verso 11, o verso 29 e o verso 34. Veja também o que Jesus disse no seu discurso do Sermão do Monte em Mateus 5:5.
Abençoados são os mansos, porque eles, note, herdarão a terra. Veja que está conjugado o verbo herdar no futuro. Herdarão a terra. Note também que ponto interessante que Jesus disse em João 3,13. Observe e raciocine comigo. João 3,13 afirmou: nenhum homem subiu ao céu. Note essa expressão que Jesus disse: nenhum homem subiu ao céu. Essa afirmação nos faz refletir. Além disso, ele mostrou que pessoas justas que morreram antes deles, como Abraão, Moisés, Jó, Davi, não foram para o céu, conforme também Atos 2, 29 e 34. Leia na sua Bíblia. Além de João 3,13, o relato também de Atos capítulo 2, versículo 29 e 34. Em vez disso, eles tinham a esperança de serem ressuscitados para viver na terra, como nos revela o relato de Jó, capítulo 14, versículo do 13 ao 15. A ressurreição para viver no céu é uma chamada de primeira ressurreição, conforme observamos no relato de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Isso nos indica que haverá uma outra ressurreição que ocorrerá aqui na terra. Observe esse raciocínio comigo, analise. A Bíblia nos ensina que sobre o reino de Deus não haverá mais morte, como é revelado em Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4. Essa promessa deve se cumprir aqui na terra, pois nunca houve morte no céu. Portanto, é essencial entender que o futuro das pessoas boas estão profundamente ligado à terra e à ressurreição. Analise agora o segundo mito. Segundo mito que precisa ser desvendado, que diz assim, a crença de que cada pessoa escolhe se vai viver na terra ou no céu. Vamos analisar essa ideia à luz das Escrituras e separar o mito do fato. Já que percebemos o mito, agora note o fato. É o nosso Criador que escolhe quem, entre os cristãos, receberá o prêmio da chamada para cima, que é a esperança de viver no céu, como nos mostra Filipenses capítulo 3, versículo 14. Não importa o quanto alguém deseje viver no céu, é Deus quem determina onde essa pessoa viverá. E de acordo com Mateus, capítulo 20, versículo do 20 ao 23, nos dá uma visão dessa ideia. Note o que diz. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e desejando uma certa coisa. E ele disse para ela: o que tu queres? Ela disse: concede que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Mas Jesus respondendo lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: nós podemos. E disse-lhe ele: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas observe agora: mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence dá-lo, mas o será dado àquele para quem meu Pai o tem preparado. Portanto, Jesus não poderia oferecer algo que não está no poder dele. Somente o Pai dele, Deus, poderia oferecer esse privilégio, chamar um para sentar à sua direita e um à sua esquerda. Essas passagens bíblicas nos revelam que a escolha do futuro eterno não está em nossas mãos, não somos nós que decidimos, mas nas mãos do nosso Criador. Ele tem um plano divino para cada um de nós e a sua soberania é incontestável. Portanto, é crucial entender que a nossa vontade pessoal não determina o nosso futuro celestial. Devemos confiar na sabedoria e no propósito do nosso Criador em nossas vidas. Vamos ao terceiro mito? O terceiro mito diz assim: a esperança de viver na terra não é tão boa assim. Dizem que só viverá na terra quem não merece ir para o céu. Essa ideia está enraizada em muitos corações, mas é hora de esclarecer a verdade. Veja o fato.
Deus chama aqueles que viverão para sempre na terra de meu povo, meus escolhidos e abençoados por Jeová, como nos revela o que está escrito em Isaías, capítulo 65, dos versículos do 21 ao 23. Essas pessoas terão o privilégio de cumprir um propósito divino para a humanidade, que é que todos se tornem perfeitos e vivam eternamente num paraíso aqui na Terra. É importante compreender que na Terra não é um destino inferior, mas sim uma parte central do plano divino. Desde lá do passado, do relato de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, quando Deus abençoou a humanidade como o mandato de serem fecundos, tornem-se muitos e encham a terra. Até o Salmo 115, 16 e Isaías 45, 18, onde a terra é chamada de herança dos filhos dos homens. Fica claro que o nosso Criador tem grandes propósitos para este planeta. A esperança de viver na Terra não é um futuro de segunda classe, mas uma parte essencial do plano divino para a humanidade. É aqui que o propósito de Deus será cumprido, onde todos poderão ser perfeitos e desfrutar da vida eterna no paraíso terrestre. Note agora o quarto mito. Note o que diz esse quarto. Frequentemente causa também muita confusão. Olha o que diz. É a ideia de que o número 144.000 mencionado lá em Apocalipse é simbólico e não literal. Vamos explorar então essa questão e entender o que a Bíblia nos revela, distinguindo o mito da realidade. Veja na sua Bíblia os fatos. É verdade que o Apocalipse contém vários números simbólicos. No entanto, alguns números são de fato literais. Por exemplo, Apocalipse faz referência aos nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, como vemos em Apocalipse 21:14. Isso nos mostra que a Bíblia inclui números literais. Um ponto importante a ser considerado é que Apocalipse 7:4 declara claramente que o número dos que foram selados, ou seja, confirmados para viver no céu, é de 144.000. Mais adiante, Apocalipse contrasta esse número de 144.000 com outro grupo, descrito como uma grande multidão, que ninguém era capaz de contar. Ambos os grupos são salvos por Deus, conforme nós podemos ver em Apocalipse 7, 9 e 10. Aqui está o ponto crucial. Raciocine comigo. Se o número 144.000 fosse simbólico, representando uma quantidade indeterminada de pessoas, o contraste entre os dois grupos não faria sentido. O texto destaca claramente duas categorias distintas de pessoas. Além disso, o Apocalipse nos diz que aqueles que fazem parte dos 144.000 foram comprados dentre a humanidade como primícias, conforme Apocalipse 14:4. A expressão primícias é usada para descrever uma pequena quantidade, que representa todo o restante. Isso se encaixa perfeitamente na descrição daqueles que governarão no céu com Jesus, sendo um número pequeno em comparação com a quantidade indeterminada de pessoas que viverão na terra, conforme nos mostra Apocalipse capítulo 5, versículo 10. A nossa busca para compreender e entender o número 144.000 em Apocalipse não estaria completa sem considerar a perspectiva de estudiosos respeitados. Vamos explorar o que o professor Robert Thomas tem a dizer sobre esse tema, destacando a sua autoridade na interpretação bíblica. Esse professor Robert Thomas, em seu livro Apocalipse 1 ao 7, um comentário exegético, na página 474, oferece uma visão valiosa. Ele afirma o seguinte sobre o número 144.000 mencionado em Apocalipse 7:4. Abre aspas. Esse é o número específico, em contraste com o número indefinido de Apocalipse 7:9. Se ele fosse interpretado como simbólico, então nenhum número do livro poderia ser entendido de modo literal. Fecha as aspas. Essa declaração do professor Thomas ressalta a importância de considerarmos o contexto e a clareza das Escrituras ao interpretar números da Bíblia. Se o número 144.000 fosse meramente simbólico,
isso levantaria questões sobre a literalidade de outros números da mesma obra. É essencial buscarmos compreender as Escrituras com humildade e com base em princípios sólidos de interpretação. O testemunho de estudiosos como o professor Robert Thomas nos ajuda a aprofundar nossa compreensão. Portanto, neste vídeo impactante, exploramos a questão crucial: quem vai para o céu? Desvendamos mitos e revelamos fatos fundamentados nas Escrituras Sagradas. Com uma abordagem clara e esclarecedora, distinguimos a esperança de viver no céu e da esperança terrestre, desfazendo-se equívocos comuns. Além disso, consideramos a interpretação de estudiosos respeitados como o professor Robert Thomas, para entender a literalidade do número 144.000 em Apocalipse. Este vídeo busca enriquecer a compreensão do público sobre um tema de grande importância espiritual. E se você gostou desse vídeo e deseja aprofundar ainda mais seu entendimento, deixe um comentário abaixo, compartilhe também como amigos e familiares possam se beneficiar deste conteúdo. Agora, esteja preparado para clicar no próximo vídeo para continuar sua busca pelo conhecimento divino. E se você ficou até aqui ao final deste vídeo, escreva aqui nos comentários a seguinte frase: quero aprender mais. Isso mesmo, coloque quero aprender mais. Juntos continuaremos a desvendar as verdades das Escrituras Sagradas.